Fala, família, tudo bem? Família, eu tava meditando na passagem de Caim e Abel, né? Quando eles vão ofertar ao Senhor. E Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. Daí tudo bem. Mas Caim, o que me chamou a atenção foi o seguinte, que Caim, ele pergunta a Deus porque Deus ele não aceitou a oferta dele, entendeu? Ele questiona a Deus porque não aceita a oferta dele. E Deus ele fala para Caim porque ele não aceitou a oferta dele e instrui a Caim como deve fazer. Deus ele simplesmente não aceita a oferta e ponto. Não, ele instruiu, não aceita, por isso faça dessa forma. E Deus ainda instrui a Caim a não se atentar para as decisões que ele possa tomar futuras, para não deixar que o mal entrasse no coração dele, para que ele não cometesse o que ele estava prestes a cometer. Deus já sabia o que Caim ia fazer, né? Porque Deus ele sabe do nosso presente e também sabe do nosso futuro. E Deus estava dando sinais, atentando a Caim para ele não deixar que o mal entrasse no coração dele, para ele não escolher o mal. Então, se Caim tivesse ouvido a voz do Senhor, tivesse ouvido o direcionamento do Senhor, ele teria vivido experiências com o Senhor. Por quê? Ele perguntou a Deus porque Deus não aceitou a oferta dele. Deus falou que não aceitou e explicou como que deveria ser feito, entendeu? Mas Caim preferiu não dar ouvido ao Senhor. Caim preferiu dar ouvido ao sentimento que estava dentro dele, que era um sentimento de raiva, um sentimento de indignação, um sentimento de decepção. Então, Caim preferiu dar ouvido ao mal que estava dentro dele, não ao que Deus estava falando. E conosco não é diferente. Muitas das vezes nós perguntamos e questionamos a Deus porque certas situações têm acontecido, porque nós passamos por algumas situações e Deus nos explica, nos sinaliza da forma que devemos fazer, mas nós fazemos tudo errado. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito, fazer do modo que nós achamos o certo, o correto a ser feito, e muitas vezes o que eu acho que é certo, o que eu acho que é o correto, para mim, não é o correto de Deus. Mas Deus ele nos mostra, ele nos sinaliza da forma e da maneira que tem que ser feita as coisas. Caim tinha tudo para, junto com seu irmão, escrever uma história diferente. Caim tinha tudo para, junto com seu irmão, agradar ao Senhor. Deus ele não falou, você não aceita sua oferta porque você me deu o que te sobrava e ponto. Não, Deus falou, não aceitei a sua oferta porque você me ofertou da forma e da maneira errada. Faça desse jeito. Deus ele não nos deixa de mão, não vira as costas para nós. Ele nos ensina a forma que devemos fazer. Agora, a escolha de fazermos da forma que Deus está nos ensinando é nossa. Caim perguntou a Deus, Deus respondeu a ele, mas ele não quis fazer da forma que Deus estava falando para ele fazer. Ele preferiu deixar a tristeza, ele preferiu deixar o mal dominá-lo. Que possamos ser diferentes, que possamos ouvir a voz do Senhor, mas não só ouvir, mas colocar em prática tudo que nós temos ouvido e aprendido do Senhor. Que possamos não ser só um ouvinte do Senhor, mas um praticante do que Ele tem nos ensinado. Que não venhamos ser como Caim, que
quando ouve o nome do Senhor, se rebela, se revolta e dá lugar ao pecado. Mas que possamos ouvir o nome do Senhor e entender que o nome do Senhor muitas vezes é o sim que a gente precisa. Porque nem sempre que o sim que nós precisamos vai bater com o sim do Senhor. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus nos fala não, Ele não está querendo nos castigar, mas Ele está nos mostrando que a forma e a maneira que nós queremos não condiz com a forma e a maneira que Ele quer. E entre a minha vontade e a vontade do Senhor, eu prefiro ficar com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então que possamos estar posicionados e amadurecidos para o não e para o sim do Senhor. Que possamos entender que nem sempre vamos agradar ao Senhor, mas que possamos entender que temos que tentar, independente se errarmos, não devemos usar do nosso erro como algo que nos paralisa, mas usar do nosso erro algo para nos ensinar a lá na frente não cometê-lo de novo, mas ser moldado em aprender a viver da forma e da maneira que o Senhor quer. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a graça dele venha ser sobre a sua casa, que a graça dele venha ser sobre a sua vida, que você venha viver o que Deus tem para a sua vida hoje e sempre. Que Ele te abençoe. Amém.